Firmeza na fé, mesmo sob pressão. Você já foi tentado a abrir mão dos seus valores por algo aparentemente vantajoso? Já sentiu o peso da injustiça quando o certo parecia ser ignorado? A história de Nabote, o homem que recusou vender sua vinha ao rei Acabe, é um lembrete eterno de que a fidelidade a Deus vale mais do que qualquer riqueza. Leia esta história até o fim e descubra como Deus honra aqueles que permanecem firmes na verdade, mesmo quando o mundo tenta corromper o que é sagrado. E no final, deixe seu pedido de oração para que possamos juntos buscar a força de Deus para viver com integridade em tempos difíceis. Introdução. O valor de uma vinha, o preço de uma alma. No livro de 1 Reis, capítulo 21, encontramos uma das passagens mais marcantes do Antigo Testamento. A trama gira em torno de Nabote, um homem simples, fiel e temente a Deus, que possuía uma vinha herdada de seus pais, símbolo não apenas de terra, mas de promessa, legado e bênção familiar. O rei Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, cobiçou a vinha e quis comprá-la para transformá-la em uma horta particular. Diante da proposta, Nabote respondeu com firmeza: Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. 1 Reis 21:3. Essa recusa, embora justa e piedosa, despertou a ira do rei e o ódio de Jezabel, que planejou um crime terrível para satisfazer o desejo de Acabe. Assim, a história se transforma em um retrato da corrupção do poder, da injustiça humana e da retidão divina. Nabote não era um homem poderoso nem influente, mas era fiel. Ele preferiu perder a vida do que perder sua comunhão com Deus. E através de sua fidelidade, Deus revelou que nenhuma injustiça passa despercebida aos seus olhos. Essa narrativa nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos. Qual é a nossa vinha? O que temos permitido que o mundo compre ou corrompa em nós? A história de Nabote nos convida a permanecer firmes, mesmo quando o preço da integridade parece alto, porque Deus sempre vindica os que são fiéis ao seu nome. Vamos ao contexto bíblico, o tempo da corrupção e da fidelidade rara. A história de Nabote acontece durante o reinado de Acabe, rei de Israel, por volta do século 9 a.C. Acabe foi um dos reis mais conhecidos, porém também um dos mais perversos. Casado com Jezabel, princesa fenícia e adoradora de Baal, ele introduziu e fortaleceu o culto idolátrico no meio do povo de Deus, afastando Israel dos mandamentos divinos. A cidade de Jezreel, onde Nabote morava, era um importante centro administrativo e agrícola. O palácio de Acabe ficava ali, cercado por terras férteis. Entre essas terras estava a vinha de Nabote, uma propriedade herdada de seus pais e símbolo da herança familiar. Na cultura hebraica, a terra era um dom sagrado, um presente de Deus que devia permanecer dentro da tribo e da família, conforme as leis do Levítico 25, versículo 23 a 28. Portanto, a recusa de Nabote não foi apenas uma questão econômica, mas um ato de obediência espiritual e moral. Ele sabia que vender sua herança seria desonrar a Deus e quebrar um princípio sagrado. Sua decisão foi uma demonstração de reverência e fidelidade a algo raro, em tempos em que muitos se curvavam à idolatria e à ganância. O contraste entre Nabote e Acabe é o centro da narrativa. De um lado, um homem simples, fiel, íntegro e obediente. Do outro, um rei poderoso, egoísta e dominado por sua esposa Jezabel, símbolo da corrupção moral e espiritual. A influência de Jezabel foi decisiva. Determinada a satisfazer o desejo do marido, ela tramou uma conspiração mortal. Usou o nome do rei, falsificou cartas, convocou falsas testemunhas e acusou Nabote de blasfêmia contra Deus e contra o rei, um crime que, segundo a lei mosaica, era punido com a morte. Assim, o justo foi condenado por um crime que não cometeu, e o rei tomou posse de sua vinha. Mas a justiça divina não tardou. Deus enviou o profeta Elias para confrontar Acabe e anunciar seu juízo. No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu sangue. 1 Reis 21,
19. O contexto de Nabote é, portanto, um espelho de como o poder sem temor de Deus leva à injustiça, mas também de como a fidelidade de um homem pode ecoar como testemunho eterno, a vinha e a tentação do poder. Em Jezreel, sob o sol do Vale Fértil, havia uma vinha que se destacava entre as demais. Era a vinha de Nabote, herança de seus pais, cuidada com zelo e amor. Cada videira parecia carregar não apenas o peso dos frutos, mas também a memória de gerações que haviam trabalhado naquela terra. Para Nabote, aquela vinha não era uma simples propriedade, era um legado, um símbolo da aliança entre sua família e o Deus de Israel. O rei Acabe, porém, via aquela vinha de maneira muito diferente. Do terraço de seu palácio, ele contemplava as terras de Nabote e via ali uma oportunidade de conforto e prazer pessoal. Movido por sua cobiça, Acabe desejou possuir o que não era seu. Sua intenção parecia até razoável aos olhos humanos. Ele queria apenas transformar a vinha em uma horta, oferecendo em troca outra terra melhor ou até dinheiro. Mas, por trás dessa aparência de generosidade, havia o egoísmo de um coração que já havia se afastado de Deus. Quando Acabe fez sua proposta, esperava uma resposta imediata e positiva. Afinal, quem recusaria um pedido do rei? Mas Nabote, homem íntegro e temente ao Senhor, respondeu com firmeza: Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. 1 Reis, 21:3. Aquela resposta surpreendeu o rei. Para Nabote, a vinha era sagrada não por seu valor material, mas por representar a fidelidade à lei de Deus. Ele sabia que a terra era dom divino e que nenhuma herança poderia ser vendida definitivamente, conforme ordenava o Senhor. Levítico 25:23. Assim, sua recusa não foi um ato de rebeldia, mas de temor e obediência a Deus. Acabe, incapaz de compreender um coração temente ao Senhor, retornou ao palácio abatido. O orgulho ferido transformou-se em amargura. O texto bíblico descreve o rei como um homem que se deitou voltando o rosto para a parede, recusando-se a comer um retrato de um poder fraco e infantil, dominado pela frustração. A fidelidade de Nabote, porém, brilhou diante da escuridão da cobiça. Mesmo diante de um rei, ele permaneceu firme em seus valores. Sua postura silenciosa, mas convicta, mostrou que a verdadeira grandeza não está no trono, mas no coração que teme ao Senhor. Enquanto Acabe se consumia em sua tristeza egoísta, Deus observava. O céu não ficou indiferente à escolha de Nabote. A obediência daquele homem simples seria lembrada por gerações, enquanto a cobiça do rei se tornaria um marco da corrupção espiritual. Assim, a vinha de Nabote tornou-se mais do que um pedaço de terra, tornou-se símbolo da fidelidade inegociável e um lembrete de que o poder humano, sem a presença de Deus, é vazio e passageiro. O plano de Jezabel. Enquanto Acabe se lamentava em silêncio, entregue à tristeza de não conseguir o que desejava, Jezabel, sua esposa, o observava com desprezo. Ela não compreendia como um rei podia se entristecer por causa da recusa de um simples homem. Jezabel, acostumada à manipulação e ao poder absoluto, não via limites morais nem espirituais para alcançar seus objetivos. Seu coração era movido pela ambição e pela maldade, e ela estava determinada a satisfazer o desejo do marido, mesmo que isso custasse a vida de um inocente. Com voz fria e confiante, ela se aproximou de Acabe e disse: Tu agora governas sobre Israel. Levanta-te, come, e alegra o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. 1 Reis, 21:7. Essas palavras revelam a essência de Jezabel. Uma mulher que via o poder como meio de dominação, não de justiça. Acabe, passivo e fraco, cedeu ao controle dela, entregando em suas mãos o selo real, símbolo de autoridade e soberania. Jezabel, então, usou o nome do rei para executar um plano cruel e perverso. Ela escreveu cartas aos anciãos e nobres da cidade de Jezreel, ordenando que organizassem um jejum, uma aparência de religiosidade para mascarar o mal. Em seguida,
Instruiu que colocassem Nabote em lugar de destaque e convocassem 2 falsos testemunhos para acusá-lo de blasfemar contra Deus e contra o rei. A sentença seria imediata: apedrejamento até a morte. O plano de Jezabel era tão engenhoso quanto diabólico. Ela usou as próprias leis de Israel criadas para proteger a justiça para consumar a injustiça. A hipocrisia espiritual foi o disfarce perfeito para a corrupção. Aqueles que deveriam defender a verdade se tornaram cúmplices do engano. Enquanto a conspiração se desenrolava, Nabote seguia sua vida sem saber do mal que se aproximava. Ele continuava a cuidar de sua vinha, fiel ao Senhor, sem imaginar que sua obediência seria o motivo de sua condenação. A fidelidade que o honrava diante de Deus o tornava alvo da inveja e da perversidade dos homens. Quando as cartas chegaram, os líderes obedeceram cegamente. Convocaram o falso julgamento, e Nabote foi acusado injustamente. Sem direito de defesa, foi condenado e levado para fora da cidade, onde foi apedrejado até morrer. A notícia chegou a Jezabel, que imediatamente informou a Acabe: levanta-te, toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, que recusou dar-te por dinheiro, porque Nabote não vive mais e está morto. 1 Reis 21:15. O sangue do justo manchou a terra, e o silêncio do rei ecoou mais alto do que as pedras lançadas. Jezabel havia vencido, mas apenas por um momento. O céu, porém, já havia registrado cada ato, e a justiça divina logo se levantaria. O sangue clama da terra. O sangue de Nabote ainda estava fresco no solo de Jezreel quando o céu se agitou em silêncio. A morte de um homem justo jamais passa despercebida aos olhos de Deus. O mesmo Deus que havia escutado o clamor de Abel, agora ouvia o sangue de Nabote gritar por justiça desde a terra. Nada escapa à sua visão. Nenhuma injustiça, por mais oculta, deixa de ser registrada nos livros divinos. Enquanto Acabe caminhava satisfeito pela vinha que agora lhe pertencia, observando os frutos do roubo, Deus já havia enviado o profeta Elias com uma mensagem de fogo. Elias, o homem que enfrentara os profetas de Baal e testemunhara o poder de Deus sobre o Carmelo, mais uma vez seria o porta-voz da verdade diante do trono da corrupção. Elias chegou à vinha onde Acabe se encontrava. Seu olhar era firme, sua voz, carregada de autoridade divina. O rei, ao vê-lo, reconheceu imediatamente o peso espiritual de sua presença e disse: achaste-me, inimigo meu? 1 Reis 21:20. Elias respondeu com palavras que cortavam como espada: achei-te porque te vendeste para fazer o que é mal perante o Senhor. 1 Reis 21:20. O profeta então anunciou o juízo divino sobre Acabe e Jezabel. Eis que trarei mal sobre ti, varrerei a tua posteridade, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel, junto ao muro de Jezreel. 1 Reis 21:21-23. Cada palavra ecoava com o peso da justiça eterna. Elias não falava de si mesmo, falava em nome do Deus que defende o oprimido. O Senhor deixava claro que ninguém, nem mesmo um rei, está acima de sua lei. O poder terreno não pode escapar do juízo celestial. Acabe, diante da profecia, foi tomado pelo temor. A culpa pesou sobre sua alma. E ele rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou em sinal de arrependimento. Por um breve momento, o rei que se vendera à maldade lembrou-se de que ainda havia um Deus sobre Israel. E o Senhor, em sua misericórdia, reconheceu esse gesto e adiou o castigo completo para os dias de seu filho. Mesmo assim, a sentença estava selada. Deus havia visto, ouvide mesmo assim, a sentença estava selada. Jezabel, a instigadora do mal, não escaparia. O sangue do inocente havia clamado, e o juiz dos juízes havia respondido. O ciclo da injustiça estava chegando ao seu fim, e mais uma vez a fidelidade de Deus se mostrava inabalável. Ele é paciente, mas também justo. A justiça de Deus se cumpre. Os dias passaram, e a profecia de Elias parecia repousar no tempo, como uma semente plantada na terra, à espera de germinar.
Mas Deus nunca esquece suas palavras. Ele não falha, não adia sem propósito. Assim foi com Jezabel e Acabe, cujos pecados, como uma sombra, o seguiam de perto. Depois da morte de Acabe em batalha, o trono passou a outros reis, mas o espírito de rebeldia que Jezabel carregava continuou ativo em Israel. A rainha, arrogante e confiante, acreditava que o juízo jamais a alcançaria. O palácio de Jezreel ainda brilhava com luxo e poder, mas por trás das paredes douradas, o céu preparava o dia da retribuição. Foi então que Jeú, o novo comandante do exército de Israel, foi ungido por ordem de Deus através do profeta Eliseu. Jeú tinha uma missão específica: executar o juízo do Senhor sobre a casa de Acabe. Ao aproximar-se de Jezreel, Jezabel soube da chegada de Jeú. Orgulhosa, ela se pintou e se arrumou diante da janela, como se sua beleza e arrogância pudessem deter o cumprimento da palavra de Deus. Ao ver Jeú, zombou dele com palavras venenosas, mas a justiça já estava à porta. Jeú olhou para o alto e clamou. O corpo da mulher que havia tramado tantas maldades caiu ao chão, e seu sangue respingou nas paredes e nos cavalos. Jeú entrou, comeu e bebeu, e depois ordenou que a enterrassem. Mas quando foram procurá-la, só encontraram o crânio, os pés e as palmas das mãos. Assim se cumpriu a palavra do Senhor. Os cães comerão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Segundo, a justiça divina havia sido completa. Aquela que manipulou, mentiu e assassinou um homem justo, encontrou o fim mais humilhante e trágico. Deus mostrou a Israel que o trono humano não é mais forte que o trono celestial. O sangue de Nabote, que clamou por justiça, agora descansava. Sua memória tornou-se símbolo da fidelidade e da integridade diante da tirania. A vinha que ele se recusara a vender não era apenas um pedaço de terra. Era o testemunho de um homem que preferiu morrer a trair a herança do Senhor. E assim, através da justiça sobre Jezabel e sua casa, Deus reafirmou um princípio eterno. A justiça pode tardar aos olhos humanos, mas nunca falha nas mãos divinas. A herança dos justos. Embora tenha sido silenciado pela maldade humana, sua fidelidade ecoou pelos séculos como um cântico de justiça e coragem. O homem que recusou vender sua vinha ao rei Acabe tornou-se símbolo eterno de lealdade à aliança com Deus, um lembrete de que o verdadeiro valor da vida não está nas riquezas terrenas, mas na integridade diante do Senhor. A vinha de Nabote representava mais do que um pedaço de terra herdado de seus pais. Era o símbolo da promessa, o resultado da herança divina concedida ao povo de Israel. Vender aquela terra seria, para ele, desonrar não apenas sua família, mas o próprio Deus que havia estabelecido as fronteiras e repartido as heranças entre as tribos. Nabote entendeu algo que muitos reis não compreenderam. Aquilo que vem de Deus não se negocia. Mesmo diante da pressão e das ameaças do poder, Nabote manteve-se firme. Seu não foi mais poderoso do que qualquer decreto real, pois nasceu da convicção de uma fé inabalável. E é essa firmeza que o torna um exemplo para todos os que enfrentam dilemas éticos e espirituais em meio às tentações deste mundo. A morte de Nabote foi trágica, mas seu testemunho foi glorioso. O Senhor mostrou através dele que a fidelidade é mais preciosa que o ouro e mais duradoura que qualquer poder terreno. Enquanto reis caem e impérios desaparecem, o nome dos justos permanece como lembrança viva da verdade. A história de Nabote também nos faz refletir sobre o papel dos profetas e da voz de Deus em tempos de corrupção. Elias não se calou diante do crime. Ele se levantou para proclamar a justiça divina, mesmo quando isso significava confrontar o rei. Assim como Elias, somos chamados a ser vozes proféticas em meio à injustiça, denunciando o mal e exaltando o que é puro e verdadeiro. Hoje, a vinha de Nabote continua a florescer espiritualmente naqueles que escolhem viver com integridade, que não vendem sua fé por conveniência, que permanecem firmes mesmo quando o mundo os pressiona. Cada decisão fiel é uma vinha preservada.
Um testemunho vivo de que Deus ainda tem um povo que o honra acima de tudo. A herança dos justos não é feita de propriedades, mas de princípios. Nabote não deixou bens materiais, mas legou ao mundo um exemplo que resiste ao tempo. É melhor morrer fiel do que viver em desonra diante de Deus. E assim, sua história nos lembra que a justiça pode até ser atrasada aos olhos humanos, mas diante de Deus, nenhuma lágrima é esquecida, nenhum sangue inocente é ignorado e nenhuma fidelidade é desperdiçada. O Senhor é justo e fiel para recompensar aqueles que permanecem firmes até o fim. A história de Nabote e sua vinha não é apenas um registro antigo. É uma mensagem viva e atual, que fala diretamente ao coração de todos os que desejam andar com Deus com integridade. Em um mundo onde os valores são negociados com facilidade e a verdade é frequentemente distorcida, Nabote se levanta como uma voz firme que declara: "Não posso vender o que o Senhor me deu", ou determinado a retribuição. Jezabel, a instigadora do mal, não escaparia. O ciclo da injustiça estava chegando ao seu fim, e mais uma vez a fidelidade de Deus se mostrava inabalável. Ele é paciente, mas também justo. A justiça de Deus se cumpre. Os dias passaram e a profecia de Elias parecia repousar no tempo, como uma semente plantada na terra, à espera de germinar. Mas Deus nunca esquece suas palavras. Ele não falha, não adia sem propósito. Assim foi com Jezabel e Acabe, cujos pecados, como uma sombra, o seguiam de perto. Depois da morte de Acabe em batalha, o trono passou a outros reis, mas o espírito de rebeldia que Jezabel carregava continuou ativo em Israel. O palácio de Jezreel ainda brilhava com luxo e poder, mas por trás das paredes douradas, o céu preparava o dia da retribuição. Foi então que Jeú, o novo comandante do exército de Israel, foi ungido por ordem de Deus através do profeta Eliseu. E ele partiu com determinação, guiado pela voz divina que não podia ser silenciada. Orgulhosa, ela se pintou e se arrumou diante da janela, como se sua beleza e arrogância pudessem deter o cumprimento da palavra de Deus. Ao ver Jeú, zombou dele com palavras venenosas, mas a justiça já estava à porta. O corpo da mulher que havia tramado tantas maldades caiu ao chão, e seu sangue respingou nas paredes e nos cavalos. Jeú entrou, comeu e bebeu, e depois ordenou que a enterrassem. Mas quando foram procurá-la, só encontraram o crânio, os pés e as palmas das mãos. Assim se cumpriu a palavra do Senhor. A justiça divina havia sido completa. Aquela que manipulou, mentiu e assassinou um homem justo encontrou o fim mais humilhante e trágico. Deus mostrou a Israel que o trono humano não é mais forte que o trono celestial. Sua memória tornou-se símbolo da fidelidade e da integridade diante da tirania. A vinha que ele se recusara a vender não era apenas um pedaço de terra. Era o testemunho de um homem que preferiu morrer a trair a herança do Senhor. E assim, através da justiça sobre Jezabel e sua casa, Deus reafirmou um princípio eterno. A justiça pode tardar aos olhos humanos, mas nunca falha nas mãos divinas. A herança dos justos. Embora tenha sido silenciado pela maldade humana, sua fidelidade ecoou pelos séculos como um cântico de justiça e coragem. O homem que recusou vender sua vinha ao rei Acabe tornou-se símbolo eterno de lealdade à aliança com Deus, um lembrete de que o verdadeiro valor da vida não está nas riquezas terrenas, mas na integridade diante do Senhor. A vinha de Nabote representava mais do que um pedaço de terra herdado de seus pais. Vender aquela terra seria, para ele, desonrar não apenas sua família, mas o próprio Deus que havia estabelecido as fronteiras e repartido as heranças entre as tribos. Nabote entendeu algo que muitos reis não compreenderam. Aquilo que vem de Deus não se negocia. Mesmo diante da pressão e das ameaças do poder, Nabote manteve-se firme. E é essa firmeza que o torna um exemplo para todos os que enfrentam dilemas éticos e espirituais em meio às tentações deste mundo. A morte de Nabote foi trágica, mas seu testemunho foi glorioso. O Senhor mostrou através dele que a fidelidade é mais preciosa que o ouro,
e mais duradoura que qualquer poder terreno. Enquanto reis caem e impérios desaparecem, o nome dos justos permanece como lembrança viva da verdade. Elias não se calou diante do crime. Ele se levantou para proclamar a justiça divina, mesmo quando isso significava confrontar o rei. Assim como Elias, somos chamados a ser vozes proféticas em meio à injustiça, denunciando o mal e exaltando o que é puro e verdadeiro. Hoje, a vinha de Nabote continua a florescer espiritualmente naqueles que escolhem viver com integridade, que não vendem sua fé por conveniência, que permanecem firmes mesmo quando o mundo os pressiona. Cada decisão fiel é uma vinha preservada, um testemunho vivo de que Deus ainda tem um povo que o honra acima de tudo. Nabote não deixou bens materiais, mas legou ao mundo um exemplo que resiste ao tempo. É melhor morrer fiel do que viver em desonra diante de Deus. E assim, sua história nos lembra que a justiça pode até ser atrasada aos olhos humanos, mas diante de Deus, nenhuma lágrima é esquecida, nenhum sangue inocente é ignorado e nenhuma fidelidade é desperdiçada. O Senhor é justo e fiel para recompensar aqueles que permanecem firmes até o fim. A história de Nabote e sua vinha não é apenas um registro antigo. É uma mensagem viva e atual, que fala diretamente ao coração de todos os que desejam andar com Deus com integridade. Em um mundo onde os valores são negociados com facilidade e a verdade é frequentemente distorcida, Nabote se levanta como uma voz firme que declara: "Não posso vender o que o Senhor me deu." Fidelidade é inegociável. Nabote nos ensina que o que vem de Deus não está à venda. Existem princípios, valores e dons espirituais que o cristão jamais deve trocar por vantagens momentâneas. Assim como ele guardou sua herança, nós também somos chamados a proteger nossa fé, nossos valores e nossa comunhão com o Espírito Santo. A injustiça humana não anula a justiça divina. Mesmo quando o mal parece vencer, Deus continua no controle. Nabote foi morto injustamente, mas a história não terminou ali. A justiça de Deus se manifestou no tempo certo. Isso nos lembra que podemos confiar na soberania do Senhor, mesmo quando não entendemos seus caminhos. A voz profética ainda é necessária. Elias se levantou contra o pecado de Acabe e Jezabel sem medo das consequências. Assim como ele, a igreja hoje precisa se posicionar contra a corrupção, o engano e o pecado, sendo voz de verdade em uma geração que prefere o silêncio da conveniência. O caráter vale mais que o conforto. Nabote poderia ter cedido à pressão e garantido uma vida mais fácil, mas escolheu a verdade. Essa decisão custou-lhe a vida, mas lhe garantiu eternidade. A fidelidade a Deus muitas vezes exige renúncia, mas nenhum sacrifício é em vão quando é feito por amor ao Senhor. Deus recompensa os fiéis. Mesmo que o mundo não reconheça, o céu nunca esquece. Nabote foi lembrado por Deus, sua causa foi defendida e sua justiça foi restaurada. Aqueles que permanecem fiéis até o fim recebem a coroa da vida. Aplicação para os nossos dias. A vinha de Nabote representa tudo aquilo que Deus nos confiou: nossa fé, nossa família, nossa missão, nossos dons. O inimigo tentará comprar, roubar ou corromper esses tesouros. Mas cabe a nós dizer com firmeza: não venderei o que é do Senhor. Reflexão final. Em cada geração, Deus levanta homens e mulheres com o espírito de Nabote, pessoas que permanecem fiéis, mesmo quando estão cercadas por Acabes e Jezabéis. Sejamos nós esses guardiões da verdade, aqueles que escolhem a fidelidade acima da conveniência e a eternidade acima do poder terreno. Conclusão. A voz que não se cala. A história de Nabote é um lembrete eterno de que a fidelidade a Deus jamais é em vão. Diante da injustiça, da corrupção e do abuso de poder, ele permaneceu firme, sustentado por uma convicção que transcendia o medo da morte. Seu sangue, derramado injustamente, tornou-se semente de justiça que germinou em cada geração que aprendeu, através dele, o verdadeiro valor da integridade. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, percebemos que os Acabes e as Jezabéis ainda existem sistemas e pessoas dispostas a trocar princípios por vantagens,
a oprimir o justo para satisfazer a própria ambição. Contudo, a história de Nabote nos garante que Deus continua sendo o mesmo juiz justo e fiel, que observa, registra e responde no tempo certo. Nada escapa à sua justiça. O poder humano é passageiro, mas o trono de Deus é eterno. O que parece triunfo do mal é apenas o prelúdio da manifestação da verdade divina. A vinha que Nabote defendeu com sua vida não foi perdida. Foi santificada como símbolo da fidelidade inabalável de um homem que escolheu obedecer a Deus antes que aos homens. Há momentos em que ser fiel custa caro às vezes. Custa relacionamentos, posições, oportunidades e até a própria segurança. Mas é nesses momentos que o céu se abre sobre nós e testemunha o valor da nossa entrega. Nabote morreu por uma vinha, mas vive eternamente como exemplo de fé e lealdade. Que essa história desperte em nós a coragem de permanecer firmes, mesmo quando o mundo tenta comprar nossa consciência. Que jamais negociemos aquilo que o Senhor nos confiou, nem a nossa fé, nem nossos valores, nem a verdade do Evangelho. Deus honrou Nabote e trouxe juízo sobre seus opressores, mostrando que o mal pode até triunfar por um tempo, mas nunca prevalece para sempre. Hoje, a vinha de Nabote floresce em cada coração fiel. Que o nosso também floresça assim, regado pela fé, cuidado pela esperança e protegido pela mão do Deus que nunca esquece os seus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. Oração. Senhor meu Deus e Pai, diante da Tua presença santa eu me coloco agora em reverência e gratidão, reconhecendo que só o Teu trono é justo, só o Teu juízo é perfeito, e só a Tua palavra permanece para sempre. Hoje, ao lembrar da história de Nabote, meu coração se enche de temor e esperança. Temor, porque reconheço que muitas vezes falho em permanecer fiel. Esperança, porque sei que o mesmo Deus que o sustentou, continua sustentando os Teus filhos até hoje. Senhor, ensina-me a ter o mesmo coração de Nabote, um coração que prefere perder tudo a negar o Teu nome. Um coração que guarda com zelo aquilo que o Senhor confiou. Que eu jamais troque a minha herança espiritual por conveniências passageiras. Que eu saiba dizer não às ofertas do mundo, ainda que isso me custe aplausos, conforto ou posição. Pai, ajuda-me a proteger a vinha que o Senhor me entregou, minha fé, minha família, minha missão, meus valores. Que eu não permita que o inimigo compre aquilo que pertence a Ti. Dá-me sabedoria para discernir as intenções daqueles que se aproximam com palavras doces, mas corações corrompidos. Senhor, fortalece-me nos dias de pressão, nos momentos em que a injustiça parece triunfar. Quando o mal se levantar contra mim, lembra-me que Tu és o juiz de toda a terra e que nada escapa ao Teu olhar. Dá-me paciência para esperar o Teu tempo e confiança para saber que a Tua justiça não falha. Assim como o sangue de Nabote clamou da terra, que a minha vida também seja um testemunho vivo da Tua fidelidade. Que, em cada atitude, eu exale o perfume da verdade, da retidão e da fé. Que o meu caráter reflita o Teu reino, e que a minha história Te glorifique. Senhor, levanta uma geração de Nabotes nesta terra, homens e mulheres que não se vendem, que permanecem firmes, que vivem e morrem pela Tua verdade. Em nome de Jesus, declaro: a minha herança é Tua, Senhor, e eu não a venderei por nada neste mundo. Amém. Hoje a história de Nabote nos faz uma pergunta poderosa. O que você tem deixado o inimigo tentar comprar em sua vida? Não venda sua fé. Não troque sua herança espiritual por promessas vazias. O mesmo Deus que defendeu Nabote é o Deus que hoje luta por você. Permaneça fiel, mesmo quando a pressão for grande. Guarde o que o Senhor te confiou: sua presença, seus dons e seu propósito. Deus vê o teu esforço. Ele conhece tua integridade e trará justiça no tempo certo. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Vamos orar juntos para que Deus te fortaleça, te proteja e te ajude a permanecer firme como Nabote permaneceu. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa lembrar: o que vem de Deus não se vende, se guarda com fé.